Querido, muito honrado com a sua presença, com a sua disposição de aceitar o nosso convite mais uma vez. Que Deus possa recompensá-lo. Sei que o que você está fazendo aqui nada mais é do que aquilo que você mesmo pregou ontem, desenvolvendo uma atitude de honra para conosco. O Senhor está honrando a nossa igreja, nossa comunidade, ao aceitar o nosso convite e ao nos servir com a palavra. Eu creio que o sobrenatural de Deus estará sobre a sua vida de forma abundante, mas tenha com certeza, a certeza no seu coração que essa igreja ama você, a sua família profundamente, amém? Oramos por vocês sempre, pelo menos uma vez por ano. Brincadeira, todo dia. Boa noite, povo de Deus. Sempre uma alegria imensa estar com os irmãos. Ontem me senti tão amado e, além de amado, paparicado. Os irmãos estavam muito amorosos. Muito legal, muito bom. Queridos, antes de fazer uso da palavra de Deus, de compartilhar com vocês algo, alguns dias atrás Deus me deu uma mensagem sobre discernindo o corpo e cuidando bem uns dos outros. Nessa mensagem eu faço uma explicação bem simples do que é a igreja e do que a igreja faz. Aquilo que é a igreja e aquilo que a igreja faz. Quando você entende isso, você começa a discernir o corpo de Cristo. Então, aí os irmãos lá na Shalom acharam legal a palavra e tal, e gravaram um DVD. E com essa palavra ela tem mais ou menos 50 minutos. Se você quiser adquirir, custa R$15, fique à vontade. No final a minha esposa estará ali. Se você quiser, leve, que vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Mais uma vez quero agradecer essa igreja, o Júlio, a sua família, discípulos amados, preciosos, que estão cuidando de nós de uma forma tão especial nesse final de semana. Eu gostaria muito de ficar aqui até amanhã, mas os meus compromissos na Shalom não me permitem. Então, vamos agora meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler os versos 9 a 12. Mateus, capítulo 11, versículos 9 a 12. Que diz o seguinte: mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que são nascidos de mulher, ou em algumas traduções dizem assim: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João ou Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Queridos, eu quero pegar aqui o versículo de número 11 para emprestar deste verso o tema desta noite. Porque na segunda parte do versículo 11 ele diz assim: mas aquele que é o menor, diga comigo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós temos aqui uma afirmação que parece estranha, parece contraditória, porque fala de alguém que é menor e alguém que é mais poderoso. Então, desta frase que parece paradoxal, eu quero fazer o meu tema esta noite. E o meu tema é: o poder dos pequeninos no reino de Deus. Vamos falar juntos? Diga: o poder dos pequeninos no reino de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Eu espero que o Espírito Santo encontre repouso no meu e no seu coração, para que nesse texto hoje nós possamos entender alguns detalhes importantes nesse texto sobre esse tema: o poder dos pequeninos no reino de Deus.
Eu quero, durante esse tempo em que vou estar compartilhando a palavra de Deus, tentar responder algumas perguntas. E uma delas será: quem são os pequeninos do reino de Deus? Como eles são? O que eles podem fazer? Por que eles são tão poderosos? Por que há tanto poder na vida dos pequeninos do reino de Deus? Eu quero procurar responder essas perguntas durante o tempo em que vamos compartilhar a palavra. O que eles representam na face da terra? O que isto representa? O que isto significa? Como são os nascidos de Deus ou os pequeninos do reino de Deus? Há um texto na Bíblia, há uma regra que nós aprendemos na teologia que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então há um texto que nós vamos ler agora, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 5, versículo 1 e 2, tem um texto interessante que fala sobre os pequeninos do reino de Deus da seguinte forma. 1 de João, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha só, vou repetir. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido ou gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aqui nós começamos a responder as nossas perguntas hoje. Primeiro, quem são os pequeninos do reino de Deus? O texto aqui nos informa que existe uma classe de pessoas, que são aquelas pessoas que acreditam que Jesus é o Cristo. Nós temos pessoas, por exemplo, que acreditam em Jesus. Por que elas acreditam em Jesus? Porque elas ouviram falar de Jesus, porque elas leram na Bíblia sobre Jesus, mas elas não têm revelação de que Jesus é o Cristo. Elas têm conhecimento de um Jesus histórico. Isso qualquer pessoa, até mesmo, vamos dizer assim, os cientistas, os homens mais sábios do mundo, que até nem acreditam em Jesus como Filho de Deus, eles acreditam que Jesus veio à Terra, nasceu em Israel, morreu na cruz. A história é inegável, são fatos, não são informações, são fatos, então é inegável. Então eles sabem que Jesus veio, mas eles não tiveram revelação de que Jesus é o Cristo. Então, existe uma classe de pessoas diferenciadas na face da terra. Quem são essas pessoas? São aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que acreditam, não somente conhecem um Jesus histórico, mas acreditam que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é ungido de Deus, que Ele é o Salvador. Essas pessoas, a Bíblia diz, eles são nascidos de Deus. Isso significa que pode ter uma classe de pessoas que acreditam em Jesus, mas não são nascidos de Deus. Por quê? Porque essas pessoas acreditam, viram a história, mas não tiveram revelação de que Ele é o Cristo. E o texto traz algumas informações importantes aqui. Ele diz: e aquele que é nascido de Deus, todo aquele que foi gerado de Deus, ele ama a Deus. Qual é a característica daquele que é nascido de Deus? Ele ama a Deus. Qual é a segunda característica? Ele ama os outros irmãos, porque também são nascidos de Deus. Então há uma diferença, há um diferencial. Nós sabemos também que existem as pessoas que nasceram dos homens, e tão somente dos homens, não nasceram de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que esse texto
está nos esclarecendo que aqueles que não são nascidos de Deus, eles são nascidos apenas dos homens. O que herdam todos aqueles que são nascidos somente dos homens, eles herdam corrupção, corrupção e corrupção humana. O que herdam aqueles que são nascidos de Deus, coisas incorruptíveis, eles herdam o reino de Deus. Sua herança é diferente. Quando alguém é nascido apenas dos homens, a natureza humana, herdam corrupção e mais corrupção, porque eles foram gerados apenas da carne e do sangue. Mas aqueles que foram gerados de Deus, eles herdam o reino de Deus. Aleluia. Olha só o que diz, tem um texto espetacular no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 e 19. Olha o que diz. Pedro, foi um momento importante na vida do apóstolo Pedro, porque as pessoas estavam falando muitas coisas a respeito de Jesus, que ele era um dos profetas do Antigo Testamento. Eles estavam associando, interpretando, eles estavam fazendo uma avaliação do ministério de Jesus, e eles diziam muitas coisas a respeito de Jesus. Havia uma discrepância quanto à crença do que era Jesus. Então, Jesus chamou os seus discípulos e disse: as pessoas dizem por aí muitas coisas a meu respeito, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês que são meus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Olhe bem. Aí Pedro antecipou-se na frente de todos os outros apóstolos e disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nesse momento que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, olha o que Jesus disse para ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o que nós lemos lá em 1 de João? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus disse: não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Naquele momento Pedro estava debaixo de uma unção de filho de Deus, de nascido de Deus, e aí Jesus dirigiu a ele essas palavras: pois eu te digo, tu és Pedro, e como Pedro, eu te entrego, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquele foi um momento de revelação na vida do apóstolo Pedro. Agora, você já se deu conta de que todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos chamados de filhos de Deus, amém? A Bíblia diz que para você se tornar um filho de Deus, para você ter a revelação de que Jesus é o Cristo, é algo muito fácil. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, recebeu quem? Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Isso é interessante. Aleluia. Então você já se deu conta que você é um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, há muito poder sobre a sua vida. Quem são os nascidos de Deus? São os pequeninos do reino de Deus. Uma vez, Jesus estava lá junto aos fariseus e eles disseram assim: Jesus, nós queremos ver uma manifestação visível, palpável do reino de Deus. Queremos ver o reino de Deus. Jesus disse: nenhum sinal vos será feito, porque o reino de Deus não está ali, não está aqui e não está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós.
O reino de Deus não está na aparência das coisas, mas o reino de Deus está dentro de vós. Eu vejo muitos cristãos pensando que o reino de Deus é algo que vai acontecer, é algo para o futuro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o reino de Deus é aqui e agora, e ele está dentro de você agora, nesse exato momento. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Agora, olha só uma coisa interessante. O que é o reino de Deus? A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, num versículo poderoso, que é o versículo 17, lá está escrito que é o reino de Deus. Pastor Lourenço, o que é o reino de Deus? Está escrito lá em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus, diz lá o que não é e o que é. Primeiro ele diz assim: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. Mas então o que é o reino de Deus? Eu já sei o que não é comida, não é bebida, mas então o que é? E o versículo responde: o reino de Deus é justiça. Diga comigo, justiça. Diga paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, eu quero saber se na vida de qualquer pessoa está o reino de Deus. É simples, responda essa pergunta: essa pessoa pratica a justiça? Sim. Se ele pratica, então a presença do reino de Deus está na vida dele. Essa pessoa tem uma alegria que vem de Deus dentro dela, independente das circunstâncias, então essa pessoa tem o reino dentro dela. Essa pessoa é uma pessoa que se alegra no Espírito Santo, então ela tem o reino de Deus dentro dela. Agora, eu acho interessante, o que é justiça? Se o reino de Deus é justiça, o que é justiça? Justiça se resume apenas em duas palavras. Você pode definir, traçar um conceito de justiça em duas palavras. Primeira palavra, direitos. Segunda palavra, responsabilidade ou deveres. O que é justiça? Direitos e responsabilidades. Isso é justiça. Então, há uma semana atrás, um casal de discípulos meus, muito importante, muito queridos, me ligaram: pastor, estamos fechando o negócio de uma casa aqui em Curitiba, estamos pagando 780 mil reais na casa, estamos dando o nosso apartamento por 350, mas o dono do imóvel me ligou e disse o seguinte: nós fechamos dinheiro na proposta. Ele pediu um preço, eles ofereceram, fizeram uma proposta, conversou, acertou, nós aceitamos, está fechado o negócio. Só que aí o dono do imóvel falou o seguinte: olha, eu fecho o negócio com vocês nessas condições, nessa proposta, mas vocês terão que declarar ao imposto de renda 100 mil a menos no apartamento de vocês, e eu vou declarar 100 mil a menos no meu imóvel. E ele me ligou: pastor, é a casa dos sonhos da minha esposa. A minha esposa está considerando o negócio fechado. O que o senhor nos diz? Eu falei: não fecha. Não fecha negócio. Isso é desonestidade. Pastor, nós vamos perder a casa. Eu falei: e daí? O que vale mais? A justiça ou o engano? Eu falei: seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja honesto e bata o martelo. Eu compro nessas condições, que sejam declarados integralmente os valores. E este homem que está do lado de lá negociando com você, vai olhar para você e vai ver que em você o reino de Deus está. E ele falou: pastor, então é não. E ele ligou para o homem e falou assim: não quero nessas condições. O homem falou: então nada feito. Ele falou: obrigado, tchau. 2 dias depois o telefone tocou. O telefone tocou. Olha, eu pensei bem, realmente a gente estava agindo desonestamente. Eu vou fechar com você. Assinaram o contrato sábado passado. Aleluia! O reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente onde há justiça. Porque a Bíblia é clara: o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses irmãos estão radiantes.
até um churrasquinho vai rolar lá para o pastor. Então, queridos, aqueles que são nascidos de Deus, eles têm que ser pessoas realmente que expressam o reino de Deus dentro deles. Precisa isso ser verdade, realmente. Eu agora vou adiantar um pouco mais a minha mensagem, porque olha só, quem são os nascidos de Deus? São aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo, e que isso faz verdade nas suas vidas. São pessoas honestas. Por exemplo, todos os meus discípulos que eu tenho, todos eles, eu os questiono e eu oriento a todos eles: vocês precisam pagar os seus impostos. Não interessa. Ah, pastor, uma vez um discípulo meu veio para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma empresa. Claro, eu sei qual é a empresa dele. Ele falou assim: pastor, se eu for pagar os impostos para o governo, eu vou à falência. Eu falei: então fecha. Então fecha a sua empresa. Falei: seja honesto. Pastor, eu ganho um salário. Irmão, pague, se tem que pagar, pague. Porque isso expressa o reino de Deus, amém? Que você é uma pessoa honesta. Agora, veja bem, se você pegar o capítulo 1 de Mateus, e você começar a ler o capítulo 1 de Mateus, você vai encontrar a genealogia de Jesus, os descendentes de Jesus. Olha, vamos trabalhar um pouco essa ideia dentro da Bíblia. Aí você lê lá, os descendentes de Abraão, os descendentes de Davi, e você vai lendo, depois aparecem os descendentes dos deportados da Babilônia, e a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 1 de Mateus, que os descendentes de Abraão se conta 14 gerações, os descendentes de Davi, 14 gerações, depois dos descendentes de Davi até Jesus, que são os deportados da Babilônia, mais 14 gerações. Olhe para mim. Mas quando chega na palavra Jesus, nada mais é dito. Em outras palavras, por que há um vácuo? Por que há um silêncio? É porque os descendentes de Jesus, nós não podemos contar. Isaías, no capítulo 53, versículo 8, tem uma pergunta lá naquele capítulo, naquele versículo. Os seus descendentes, falando de Jesus, os seus descendentes, quem contará? E aí a Bíblia fala para nós de algumas pessoas que nasceram no reino de Deus, que são nascidos de Deus. Por exemplo, no Salmo de número 73, se você quiser ler esse Salmo, é muito importante esse Salmo. No Salmo 73, fala de alguns que são nascidos de Deus, que Deus os fez nascer pela sua vontade, e nasceram num lugar chamado Sião. Sião, cidade de Deus. A cidade de Deus é constituída, é habitada, é povoada por aqueles que Deus fez nascer no seu reino. E aí, está escrito lá no Salmo 73, há uns que nasceram ali, outros nasceram aqui, outros nasceram acolá, mas há uns que nasceram em Sião. Quem são esses que nasceram em Sião? São os pequeninos do reino de Deus. Olha como diz o Salmo 73, se você quiser abrir, ou melhor, desculpe, o Salmo 87, perdão, não é o Salmo 73, é o Salmo 87. Diz assim: há uns que Deus disse, estes nasceram aqui, ali, lá, mas estes nasceram em Sião. E o Salmo continua dizendo, Salmo 87, o Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo, Ele ama as portas de Sião. Como é que se chama a cidade de Deus? Sião. Diga mais forte, Sião. Então diz aqui, Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. E olha o que diz o versículo seguinte: coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem incluirei Raabe. Olhe para mim.
sabe quem é Raabe? Quando Josué chegou perto da terra prometida, ele mandou 12 espias para fazer uma investigação na terra. E em cima dos muros da cidade de Jericó morava uma prostituta, uma cafetina, dona de uma casa de prostituição, e o seu nome era Raabe. Escute. E o que o Salmo 87 está dizendo é que pelo fato daquela mulher esconder 2 espias e facilitar a fuga deles para não ser pego pelos inimigos, que chegaram a vasculhar inclusive a casa dela, e ela os despistou, por fazer assim, o Salmo 87 está dizendo que Deus decidiu que ela se tornasse sua filha, uma que nasceu em Sião, uma pequenina do reino de Deus. E se você estudar a história de Raabe, ela foi a mãe de Boaz, que se casou com Ruth, que foi a mãe de Obed, da qual veio a descendência de Jesus. Uau! Que negócio espetacular! O que Deus fez? Pegou uma prostituta, mudou a vida dela e a incluiu nas descendentes de Jesus, na sua descendência. Isso são coisas que Deus faz. Isso acontece até os dias de hoje. Quantos viciados, pessoas perdidas por aí, os quais foram encontrados por alguém que lhes pregou o evangelho, o reino de Deus entrou na vida deles e eles mudaram completamente e agora são poderosos filhos de Deus. Isso acontece até os dias de hoje. Aí olha bem, eu fiquei encantado com esse salmo, porque ele diz assim, primeiro a Raabe, depois ele disse a Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia é todos aqueles que hoje ainda continuam sendo inimigos de Israel. A Síria, aquele povo lá perto de Israel. Alguns Deus escolheu que nascessem lá na cidade de Sião. Deus os tornou filho de Deus. Mas aí ele diz na continuação, além da Filistia. Quando ele diz aqui além da Filistia, quem de nós aqui não conhece a história do gigante Golias? Golias era um homem descendente dos filisteus, inimigos de Deus. E o que está dizendo aqui é que Deus, pelo seu poder, pela sua vontade, simplesmente decidiu fazer com que muitos descendentes dos filisteus se tornassem filhos de Deus. E até hoje isso acontece. E ele diz mais, e de Tiro, e também da Etiópia. Olha aqui, até o país da África. A Etiópia é um país africano, como o Egito também é. E o que ele está dizendo é que até etíopes, até pessoas que nasceram lá na Etiópia, na África, também Deus decidiu fazer deles seus filhos. E eu fico maravilhado com isso. E agora eu vou terminar o salmo que diz assim, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião. Quem nasceu em Sião? Raabe, o povo da Filistia, da Babilônia, de Tiro, da Etiópia, da África e de tudo quanto é lugar. De fato se dirá, todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali, com danças, cânticos dirão, todas as minhas forças estão em ti. Como Deus é poderoso. Quem são os pequeninos do reino de Deus? Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo e que se tornaram nascidos de Deus. E eu estou feliz porque hoje eu estou falando para pessoas aqui que são nascidos de Deus, que são poderosos do Senhor, amém? Agora, isso faz uma diferença tremenda. Isso mostra a diferença até mesmo de crentes para os nascidos de Deus. Uma pessoa que somente crê não significa que é nascido de Deus. Ele pode até estar na igreja, frequentar a igreja, mas se ele não é nascido de Deus, ele não é pequenino do reino de Deus. Agora, os nascidos de Deus são os pequeninos do reino de Deus. Os nascidos de Deus são chamados de justos.
Os nascidos de Deus são chamados de filhos de Deus. Os nascidos de Deus são chamados de santos. Os nascidos de Deus são chamados de herdeiros de Deus. Os nascidos de Deus são chamados de vencedores. Os nascidos de Deus têm a natureza de liderança dentro deles. Aleluia! Gritando por espaço dentro de cada um deles. Agora olhe para mim. Nós vamos entrar agora no texto que nós lemos. E o texto que nós lemos aqui, no início, Mateus capítulo 11, versículo 9 a 12, começa com uma pergunta. Diga comigo assim bem forte, diz, mas que fostes ver? Está fraco, hein? Mas o que fostes ver? Você sabia que essa pergunta não está aqui por acaso? Primeiro porque toda pergunta tem uma resposta. Diga comigo assim, toda pergunta é uma resposta. As perguntas, olhe bem, são tão poderosas como ferramentas que Deus nos deu a capacidade de fazê-las. Elas são tão poderosas que ela pode mudar o destino da sua vida com uma única pergunta. Uma pergunta, se um político inteligente faz uma pergunta inteligente numa cidade, ele pode mudar o destino daquela cidade com a resposta. A sua vida pode mudar o destino da sua vida com uma pergunta. Com uma pergunta pode mudar o destino de um país. Tão poderosas são as perguntas. Perguntas têm o poder de mudar o foco. E isso é poderoso demais. No dia que qualquer um de nós aqui soubermos usar o poder das perguntas como ferramentas, você nunca mais sofrerá tanto quanto sofreu até hoje. Só para ilustrar o poder de uma pergunta, Stanislau Lek, um judeu, que um dia de manhã estava em casa descansando do seu trabalho noturno, e quando foi no período da tarde, que ele estava para se levantar, para se preparar para ir para o trabalho novamente, alguém bateu na porta e a esposa foi, e era os soldados de Hitler que estavam à procura dele. E ela disse, meu marido não vai com vocês para a delegacia. Não, a senhora não se preocupe, queremos apenas fazer algumas perguntas para ele. E aí, só estou falando isso aqui para ilustrar o poder de uma pergunta. Ele não teve como não ir, se apresentou, foi para a delegacia e nunca mais voltou para casa. Foi preso pelos soldados nazistas. Depois de um mês que ele estava no campo de concentração de Auschwitz, um dia ele estava chegando do trabalho forçado e ele viu uma pilha de roupa jogada no chão, e ali ele reconheceu as roupas da esposa e as roupas dos seus 2 filhos pequenos, e aquilo para ele dizia tudo: minha mulher e os meus 2 filhos morreram na câmara de gás. Simplesmente isso, simplesmente isso. E Stanislau Lek começou a fazer uma pergunta: o que eu devo fazer para sair desse horror e desse inferno sem uma lesão no meu corpo e ninguém me ver? Diga comigo assim, as perguntas têm resposta. E Stanislau Lek começou a se perguntar: o que eu tenho que fazer para sair daqui ileso e fugir desse lugar horrível? E um dia ele estava no alojamento, depois do trabalho forçado, comeu uma sopinha rala miserável, e ele compartilhou com um amigo judeu que estava junto com ele, e falou assim: cara, como é que nós podemos sair daqui são e ileso? O cara falou assim: cara, você vai morrer, ninguém nunca saiu daqui, nunca mais toque nesse assunto, ninguém sai daqui. Aí ele já viu que não podia confiar em ninguém, manteve-se em silêncio, apenas se perguntando a si mesmo: o que eu devo fazer para sair daqui? Um dia, vindo do trabalho, depois de um dia de trabalho forçado, a resposta chegou. Tinha uma caçamba de vasculhante, cheio de cadáver, aquela pilha macabra em cima daquela caçamba horrível, fédida, horrível, e ali estava a resposta da sua pergunta:
Enquanto a turba passou do ladinho, ele encostou atrás do pneu, tirou a sua roupa de prisioneiro, subiu na caçamba e se jogou na pilha de mortos. E ficou torcendo para que ninguém o visse em cima daquela pilha de mortos. Botou alguns braços por cima de si e ficou ali. E ficou ali apenas ofegante, levemente, esperando arrancar aquele caminhão com aquela carga horrível. Daqui a pouco ele ouviu passos, troca, troca, troca. Chegou na porta do caminhão, abriu a porta do caminhão, bateu a porta do caminhão e o caminhão... Ali começou a resposta da sua pergunta. E então o caminhão saiu, arrancou, ele já começou a ver a vitória. E aí o caminhão chegou na vala comum, ao escurecer, já estava escuro, no meio daquela carga horrível, despejou Stanislau Lech vivo no meio dos mortos. Ele sem roupa. Quando todo estava escuro, antes da contagem, Stanislau Lech espalhou os corpos que estavam do seu lado, levantou nu e andou por 70 quilômetros. E hoje Stanislau Lech é conhecido no mundo todo como o pai da neurolinguística. Porque ele fez uma pergunta e toda pergunta tem uma resposta. Nós temos aqui uma pergunta. Sabe quem fez essa pergunta? Jesus. O texto que nós fizemos aqui. Você quer ver como pergunta é poderosa? Sobre o que eu estou falando aqui? Pequenino, o poder dos pequeninos no reino de Deus, amém? É o nosso assunto. Quer que eu mude a mente de vocês agora, num instante? Não me responda. Quanto você tem depositado no banco? Qual é o nosso assunto agora? Dinheiro. Muda totalmente o nosso ponto. Como pergunta é poderosa. E aí Jesus disse, o que vocês foram ver? Sabe por que ele fez uma pergunta, o que vocês foram ver? Sabe por que essa pergunta é importante? Olhe para mim, não perca. É porque o que você vê, diga comigo, tudo que eu vejo me influencia. Diga, tudo que eu vejo me atrai. Sabe por que Jesus fez essa pergunta? É porque havia um silêncio profético na nação. E agora, João Batista começou a aparecer no deserto pregando. E como ele pregava nas estradas, porque ele não ia pregar para as árvores, ele ficava onde? No deserto, na beira da estrada, dos transeuntes que iam e vinham comprando e vendendo. E aí ele ficava na beira da estrada pregando o evangelho. E aí, aquelas pessoas que estavam indo em direção à vila, apareceu João Batista, e eles perceberam, eles viram que João Batista estava vestido com pelo de camelo. E eles falaram, cara, eu nunca vi isso. Isso é uma loucura, isso é estranho. Olha as vestes desse cara, que profeta é esse? E aí as pessoas ficaram curiosas. Chegaram lá na vila, é assim que acontece. Chegaram lá na vila e falaram, cara, nós vimos um profeta no deserto, na beira da estrada, pregando. E a característica dele é o seguinte, ele veste pelos de camelo. Os caras falaram, o quê? Não, então eu quero ir lá ver também. Aí foi mais um monte de gente lá para ver. Chegou lá, João Batista pregando. Aí aquele grupo que foi pela segunda vez, viram uma coisa a mais. Sabe o que eles viram? Eles viram que João Batista vestia peles de camelo e comia gafanhoto assado no espeto. Cara, mas que loucura! Quando voltaram para a cidade, disse, cara, encontraram os amigos, olha, nós vimos um profeta, o cara é maluco, ele veste pelos de camelo e come gafanhoto no espeto. Os caras disseram, eu quero ver esse cara. Aí vai uma outra turma. Chegou lá e encontra o João Batista. E aí acrescentou um detalhe a mais. Porque eles viram que João Batista vestia pelo de camelo, comia gafanhoto, mas tinha mais uma coisa que fazia parte da dieta: mel silvestre. Cara, tem mel silvestre. Voltou aqui, encontrou outra turma e disse, cara, ele veste pelo de camelo, come gafanhoto com mel. Eu quero ir lá ver também. Não é assim que funciona? É por isso que Jesus fez a pergunta, o que vocês foram ver? Diga comigo, tudo que eu vejo me influencia. Aí foi aquela turma. Olha quantas turmas indo. Chegou lá e encontrou o cara, viram que ele vestia pelo de camelo, comia gafanhoto, comia mel silvestre, mas tinha mais um detalhe a acrescentar. A pregação do cara era maluca. Ele dizia, raça de víbora, convertei os vossos corações, e eu quero dizer que o machado está colocado na raiz das árvores. Que mensagem poderosa. Que cara maluco. E aí aquelas turbas
de pessoas iam ver João no deserto, aquele cara maluco. Só que Jesus fez uma pergunta: o que vocês foram ver? O que vocês foram ver? E aí, Jesus fez mais uma pergunta. E a pergunta foi o seguinte: um profeta? Por que ele falou, vocês, um profeta? Porque tudo que eles viam, eles ficavam comparando. Ah, mas o Jeremias era doido, mas não fez isso. O Elias era doido, mas não fez isso. Ficavam comparando. Aí Jesus disse: olha, aquilo que vocês viram, eu também vi. E o que eu quero dizer para vocês é que não é nada disso que vocês estão falando. Eu quero dizer para vocês que o que vocês foram ver é um profeta, mas eu quero dizer para vocês, é mais do que um profeta. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu quero lhe pedir permissão. Porque tudo que trata de foro íntimo, a gente exige privacidade. Então não quero que você me responda nada. Eu só quero que você pense com você agora na resposta. Você realmente sabe quem é essa mulher que está sentada do seu lado, que casou com você, a sua esposa? Você sabe quem é este homem que está sentado do seu lado? Que você vê todo dia? Vocês deitam juntos, conhece o cheiro, o bafo, conhece tudo? Você conhece? Você sabe quem é? Como é que você vê essa mulher ou esse homem que está aí do seu lado? Escute bem. Ver é um princípio do reino de Deus. Olhe bem, a Bíblia diz que quando Abraão se separou de Ló, Ló escolheu Sodoma e Gomorra porque era uma campina bonita, verde. Ele viu esperança, ele viu prosperidade, ele foi para lá. A Bíblia diz que depois que Abraão se separou de Ló, Deus chamou Abraão e disse: sobe comigo no monte. Quando chegou lá em cima do monte, ele falou assim: agora seu primo não faz mais parte do seu caminho. Agora, eu quero, lá de cima do monte, Deus disse para Abraão: eu quero que você olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Diga comigo, diga: norte, sul, leste, oeste. O que Deus mandou Abraão fazer? Olhe ao seu redor em 360 graus, e tudo o que você ver, eu te darei. Tudo o que você enxergar, eu te darei. Viu como é importante? Sabe por que Eva caiu de acordo com o conceito bíblico? Porque o que ela viu, a influenciou. Assim como Deus sabe que o princípio de ver é importante, o inimigo também sabe. E o que eu quero dizer para você é que você precisa cuidar com o que você vê. Porque se você vê a coisa errada, você pode se dar mal. Mas pior do que ver a coisa errada é ver a coisa certa e não entender o que você está vendo. Já pensou você enxergar a coisa certa e não entender? Aquilo que você vê é problema. Aquilo que a gente vê é problema. Quando o inimigo, de acordo com a Bíblia, viu que Eva estava encantada com aquilo que estava vendo, então ele entrou em cena e comprometeu. Porque aquilo que nós vemos influencia a nossa vida. Porque tudo que nós vemos, nós interpretamos, nós avaliamos e nós associamos. E se você avalia errado, interpreta errado e associa errado, está comprometida a sua visão. Aquilo que você vê. É por isso que Jesus disse: quem vocês foram ver? Um profeta? Eu vos digo, muito mais do que um profeta, Jesus disse. E aí Jesus acrescentou uma palavra: enquanto vocês estão vendo apenas um profeta, eu estou vendo um profeta e um apóstolo. Uma turba, uma multidão inteira viram um profeta. Jesus viu um profeta e um apóstolo.
Você olha para a sua esposa, você fala, é uma mulher frágil. Se eu perguntar, como é que você vê a sua esposa? Aí você, para agradar, você fala, ela é a delícia dos meus olhos e ela fica toda cheia. Não é assim? Ah, minha esposa é maravilhosa, minha esposa é isso. Deixa eu te dizer, a sua visão está muito curta ainda. Ela é muito mais do que isso. Você olha para o seu esposo e fala, eu vejo um homem bom, mas cheio de falhas. Eu vejo um homem legal, mas deixa eu te dizer, ele é muito mais do que você está vendo. Você não está alcançando aquilo que ele é. Olha só, rapaz, o negócio é muito chique. Jesus disse assim, ele é o anjo que foi enviado para preparar o caminho. E eu agora vou ter que encurtar aqui para chegar nos finalmente, porque já enrolei muito para lá, não tem mais como continuar aqui. Mas olhe bem, olha a frase de Jesus, se liga, irmão, olha a frase de Jesus. Jesus disse assim, eu lhes garanto que antes de João Batista, todos os seres humanos que nasceram na face da terra, ninguém é maior do que ele. Aí você pergunta, mas quem foi João Batista? Um cara que teve um ministério muito rápido, nunca curou ninguém. Apenas foi aquele cara maluco no deserto que eu acabei de falar e descrever. Mas ninguém, então diga comigo assim, vamos falar juntos, eu quero que você me ajude para você não dormir. Diga comigo assim, diga Caim. Mais forte, diga Noé. Diga Abraão. Isaac. Jacó. José. Moisés. Josué. Samuel. Salomão. Davi. Daniel. Isaías. Ninguém era maior que João Batista. Mas se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, está escrito lá o nome desses homens que nós acabamos de falar. Sabe o que está escrito sobre eles? Está escrito assim lá em Hebreus: a terra não era digna desses homens. Eram homens tão poderosos que a terra nem era digna destes homens, mas nenhum deles era maior que João Batista. E agora você vai entender o título da minha mensagem, porque logo depois eu vou voltar aqui antes e voltar àquela perguntinha que incomoda: quem é essa mulher que está do seu lado? Olhe bem, diga comigo assim, diga Eva, Sara, Raquel, Rebeca, diga Miriam, e agora fala bem forte, a poderosa Débora, diga a rainha majestosa Esther, a poderosa Abigail e tantas outras grandes mulheres de Deus. Nenhuma era maior que João Batista. E agora eu vou falar uma coisa aqui que você vai precisar entender. Eu não gosto de falar essas coisas porque algumas pessoas se assustam. Mas a Bíblia diz que João Batista tinha uma diferença de idade de Jesus de quantos meses? Apenas 6 meses. Então, deixa eu perguntar para você: a mãe de João Batista nasceu antes dele? Sim ou não? Me responda, sim ou não? Sim. Rapaz, o negócio é muito forte. Se a diferença era apenas de 6 meses, eu pergunto, a mãe de Jesus nasceu antes de João Batista, sim ou não? Quem é essa mulher que está do seu lado? Quem é essa mulher que está do seu lado? Talvez você não a conheça, você vai ficar conhecendo hoje um pouco melhor. Deixa eu dizer para você, essa mulher que está sentada do seu lado, ela é maior do que Maria, a mãe de Jesus. Porque Maria, mãe de Jesus, também nasceu antes de João Batista. E o que a Bíblia está dizendo é que ninguém que nasceu antes de João Batista é maior do que ele, mas o que a Bíblia está dizendo também, logo na sequência, na segunda parte do versículo, é que toda mulher hoje
que nasceu de novo, que tem Jesus no seu coração, que entregou sua vida a Jesus, que é o caso da sua mulher, ela é maior do que todos aqueles que nasceram antes de João Batista. Inclusive maior que João Batista. Se João Batista era maior que todas as mulheres do Antigo Testamento, maior do que todos os homens do Antigo Testamento, e aquele que é o menor no reino de Deus, que é o caso da sua esposa, que é o seu caso, então nós somos maiores do que João Batista, que era maior do que todos eles. E eu, se eu fosse você, tinha aplaudido a Jesus agora. Eu levanto de manhã, olho para minha esposa: tu és poderosa, maior que Maria e Isabel, mãe de João Batista. Simplesmente porque tu tens o reino de Deus dentro de você. Qual é o poder dos pequeninos do reino de Deus? E aí eu vou responder para vocês por que nenhum desses homens e mulheres foram maior que João Batista, e por que você é maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque nenhum desses homens, nenhum dessas mulheres tiveram o reino de Deus dentro de si. Todos eles tinham o reino de Deus fora de si. A glória de Deus era uma nuvem que estava sobre eles, não dentro deles. A coluna de fogo estava sobre eles e não dentro deles. Agora a Bíblia diz que o reino de Deus agora está dentro de você. É por isso que você é maior do que João Batista, maior do que todos eles. Com todo respeito aqui pela bem-aventurada mãe de Jesus, o que nós estamos falando é que ninguém antes de João Batista era maior do que ele. E todos que são os menores do reino de Deus hoje, que é eu e você, somos maiores do que ele. Amém? Então o reino de Deus dentro da sua vida é muito forte. Eu vou ter que caminhar para o final aqui. O reino de Deus dentro de cada um de nós é poderoso demais. Quantos aqui assistiram aquele filme O Exterminador do Futuro 2? Quem assistiu? Quero ver. Quem assistiu? Pecadores, hein? Vendo... Não, brincadeira. Brincadeira. É brincadeira. Eu também assisti. Inclusive para ilustrar a minha mensagem. Eu vou terminar aqui, Júlio, porque não vai dar tempo. Mas olhe bem. O Exterminador do Futuro tinha o do bem e o do mal. Mas eles eram de aço por dentro. Concorda comigo? Inclusive ácido líquido. Eu me lembro de uma cena. Arnold Schwarzenegger com aquela arma poderosa. Aí aquele soldado veio na direção dele, perseguindo ele, porque ele protegia o menino e a mãe do menino. Então veio contra ele, e ele pegou aquela arma poderosa e atirou no meio da cara dele. Pá! E abriu a cabeça dele e ele desmanchou. Aí, não foi assim ou não foi? A cena está lá. Daqui a pouco aparecem aquelas gotículas líquidas de aço líquido. E elas começaram, as moléculas, a se integrar, e daqui a pouco o cara foi tomando forma e estava o soldado de novo perseguindo ele. Teve uma hora que o Arnold Schwarzenegger estava enfrentando um pelotão da polícia, com armas poderosíssimas, com aquelas barricadas, e ele aparece lá do fundo e vem aqui, e os soldados, e os tiros pegavam nele e tal, e entrava no corpo dele, e ele entrou para ali, foi embora, pegou a motoca e foi embora. Lá na cena depois, apareceu a mãe do menino com uma pinça, tirando as balas. Tchuc, tchuc, tchuc. Porque ele era indestrutível por dentro. Indestrutível. Deixa eu fazer uma analogia disso com a sua vida hoje. Sabe o que acontece com você hoje? Você vem para a igreja abatido porque alguém te feriu. O diabo usou pessoas para te machucar, para te perseguir, para te ferir, e você está todo dolorido, todo machucado dos balaços do inimigo, pessoas te perseguindo, pessoas te caluniando, porque toda pessoa que está na igreja fazendo a diferença tem calúnia, assim como na prefeitura, assim como em qualquer lugar que alguém se levanta para fazer algo, vai enfrentar balaços do inimigo. E o inimigo é tão sujo que se você for covarde, se trancar dentro de casa, eles vão ficar de fora acusando. Esse aí é frouxo, não vale nada. Está lá dentro de casa, trancado. Então,
Aí você chega na igreja, rapaz, todo machucado, calúnias, pessoas falando, acusando, e aí as pessoas olham para você e você está abatido e fala assim: o irmão não vai aguentar a prova. E aí você chega na igreja e você se joga no chão, clamando a Deus. E aí o Espírito Santo, o reino de Deus dentro de você, porque você é indestrutível do lado de dentro. Você pode receber muitos balaços na sua mente, acusações, traições e tantas coisas, mas dentro de você, você é indestrutível, porque o reino do Deus Todo-Poderoso está dentro de você. E aí você cai no chão, e aí o inimigo olha e fala: eu acabei com ele, ele morreu. O exterminador morreu. E aí você ora a Deus: Deus, me dá graça. E você começa a liberar perdão para essas pessoas. Você começa a amar essas pessoas, como a Bíblia diz. E daqui a pouco você mexe a mão. Você está começando a se restaurar. E daqui a pouco você ora mais um pouquinho. E aí você levanta a cabeça. E aí alguém vê que você não está totalmente morto. As moléculas do reino de Deus estão se ajuntando novamente. E aí você ora mais um pouquinho. Daqui a pouco você inclina. E daqui a pouco você se ergue. E daqui a pouco você está de pé anunciando o evangelho da paz. Poderoso, porque você é indestrutível. Aleluia! Aleluia! Ei, Jeová poderoso! Diga comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Por isso eu sou um pequenino do reino de Deus. E o poder de Deus está na minha vida, me restaurando, me renovando, e eu continuo seguindo firme. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor, que eu quero orar com você. Pai celestial, te damos graça nesta noite, porque o Senhor tem levantado um exército na face da terra, chamado os pequeninos do reino de Deus. E esse exército dos pequeninos do reino de Deus somos nós, que nascemos de novo, que somos nascidos de Deus, e que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E Senhor, eu sei que o inferno inteiro pode se levantar contra nós, mas nós vamos vencê-lo sempre, porque o reino de Deus é maior e Ele está dentro de nós. Então nesta noite eu quero abençoar cada pessoa que se encontra aqui, que cada um encontre forças e energias poderosas de Deus dentro de si, através do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Que nós possamos continuar firme, porque nós somos um exército indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque o reino de Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus nos restaura, ainda que por fora estejamos abatidos, cansados, tristes, muitas vezes até deprimidos, mas dentro de nós o reino restaura. A alegria do Senhor a nossa força é, e por isso eu declaro vitória sobre este povo. Eu quero declarar a expansão do reino de Deus nessa cidade, através desta igreja, um povo poderoso, anunciando a Tua palavra neste lugar, Deus. Eu quero declarar a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. E uma forte salva de palmas ao Senhor.